Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Na videoaula de hoje eu falo um pouco sobre retração e expansão Fibonacci. Mas afinal, o que é Fibonacci? Fibonacci nada mais é que uma sequência numérica, a sequência Fibonacci. Quem criou, quem desenvolveu essa sequência numérica foi Leonardo de Pisa, um matemático italiano que viveu na Europa na Idade Média, entre o século XII e XIII. Então foi ele o desenvolvedor dessa sequência. A sequência Fibonacci ela é utilizada não somente em mercado de capitais, tá? Em diversas outras áreas, inclusive aí da natureza, tá? Eu não vou adentrar muito nesse assunto teórico, porque a ideia aqui é a gente utilizar essa sequência no mercado financeiro, mais especificamente no Forex, tá? Então vamos direto para a plataforma MT4. Pronto. Eu estou aqui com a minha plataforma aberta. Vou escolher um ativo. Tá? Pronto. Peguei a Libra contra o dólar americano. Tá? Que é a primeira coisa que a gente tem que identificar? A gente pode começar falando aqui pela retração Fibonacci, tá? E depois a gente segue e fala sobre a expansão. Então vamos primeiro para a retração, tá? Primeira coisa que a gente tem que identificar, né? No caso da retração, a gente tem que identificar um movimento, tá? Uma tendência. No caso aqui, o que a gente pode identificar é uma tendência de alta, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vejam aqui, uma tendência de alta, correto? Ó, isso aqui é uma tendência de alta. Feito isso, a gente pode traçar uma linha dessa tendência através da retração Fibonacci, tá bom? Como que a gente faz isso? Na plataforma MT4, em outras plataformas também é simples assim, tá? Você vem até essa barra de tarefas, seleciona aqui desenhar retração Fibonacci. Selecionado, a gente pega o menor fundo do período que a gente visualizou aqui como tendência, como início dessa tendência, digamos que seja aqui. Clica com o botão esquerdo do mouse e leva até o maior topo do movimento. Correto? Caso aqui. Pronto. Feito isso, a gente já tem os níveis, certo? Mas o que são esses níveis? Isso aqui são níveis de retração, nesse caso. Notem, os principais aqui. O 23,6, aqui ele está me dizendo que se ele voltar até aqui, ele está voltando 23,6% desse movimento aqui, que a gente traçou. 38,2%, 50%, aqui é metade, né? Ele voltou, está querendo me dizer aqui, está me dizendo que ele voltou 50% do movimento, e 61,8%, correto? Eu não considero, e boa parte dos traders não consideram muito essas regiões aqui de 23,6%, 38,2%, tá? Então, eu vou descartar isso aqui, mas se vocês quiserem utilizar, fiquem tranquilos, utilizem, tá? Porém, a região mais forte aqui, de compra, né? A região mais forte de suporte nesse caso, seria no 50 e no 61,8. E também, obviamente, nessa região aqui que compreende esses dois números, tá? Então eu vou descartar o 23 e o 38. Como é que eu faço? 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, botão direito, propriedades, tá? Como é que eu faço para descartar? Clico em cima, removo, clico em cima, removo. Tá? Eu também vou colocar aqui de quanto, no caso, eu vou ficar com 50 e com 61,8, né? Eu vou colocar aqui quanto cada um representa sobre a cotação. Como é que eu faço isso? Isso aqui é um macetezinho, tá? A gente faz entre parênteses. Isso aqui não é importante vocês saberem, tá? Só questão de aprendizado mesmo. Isso é, digamos que seja um bônus, tá bom? Dou OK. Opa. Notem que ele removeu o 38
e o 23. Só que aqui eu errei. É o inverso. Primeiro é o porcentagem, depois o cifrão do dólar, tá? Pronto. Note. 50% desse movimento corresponde a 1,31,76. E o 61,8 corresponde a exatamente 1,31, correto? Então, quando que devemos utilizar Fibonacci? Retração nesse caso. Em compras de pullback. O que é isso? O movimento fez uma tendência de alta, né? Ele vai voltar, uma hora ele vai voltar. Tá? E a gente deduz que aqui é uma região de volta, tá? Aqui no 50% e aqui no 61,8. O mais importante desses dois aqui, entre esses dois, na minha opinião, é o 61,8, tá? Claro que aqui dentro dessa faixa aqui é uma região de compra também. Então o movimento volta, você pode armar uma compra aqui no 50%, muitos traders utilizam 50%, e uma outra ordem aqui no 61, ou alguma ordem aqui nessa região intermediária. Aí fica a critério e com o gerenciamento, baseado no gerenciamento de cada um, tá? Por exemplo, você pode entrar com toda a sua mão, com todo o valor padrão do seu lote, no 50%, assim como pode fazer também no 61,8%, ou dividir isso aqui, por exemplo, sua mão é um valor X de lotes, você divide por 2 ou até 3 ou 4, você espalha aqui, enfim, aí é de cada um. O importante é que a gente saiba que quando chega nessa região aqui de 50%, a partir daqui até os 61,8%, a gente começa a ver que tem, a notar, isso aqui é quase que um psicológico, região de compra. Aqui tem compradores, tá? Aqui nós temos compradores. Rompendo esse 61, já liga o alerta de que pode haver uma reversão de tendência, tá? E aí ele não mais estaria numa tendência de alta, mas sim reverteu para uma tendência de baixa. Então aqui liga um alerta, seria por aqui o stop, tá? Stop técnico, tá bom? Também a gente pode utilizar o volume aqui. Eu não vou falar sobre, eu falo nos nossos encontros ao vivo sobre volume, como utilizar. Mas rapidamente assim, falando, quando ele faz esse pullback aqui, ele geralmente o volume tende a baixar ou ficar estável, não muito alto. E quando o volume aumenta, né? Quando há um aumento de volume, a gente tem que ficar um pouco mais ligado, digamos assim, um pouco mais em alerta, porque pode estar acontecendo uma reversão de tendência, né? Não precisam, no Forex a gente não tem tantas informações abertas de livro de preços, de book, né? Na verdade a gente nem tem, a gente só tem o volume aqui e o book de ofertas lá, mas a gente não sabe os players atuantes, tá? A gente não sabe quem está do outro lado comprando e vendendo. Então, é meio que, entre aspas, escuro isso pra gente, tá? A gente pode utilizar sim o volume, tem indicadores para isso, inclusive, de volume, tá? Ou simplesmente essas barrinhas aqui, tá bom? Vocês podem mudar, colocar conforme for do gosto de cada um, cores e espessuras, enfim, tá? Aqui não, só um pouquinho. Volume aqui, né? Vou colocar branco, só pra gente ver como é que fica. Ó, correto? Como eu falei, não precisam se atentar tanto, ficar então atentos ao volume aqui. A ideia hoje é explicar a retração de Fibonacci, mostrando onde são as melhores zonas de compra, né? No caso aqui 50%, claro, e no 61,8%. Então, isso aqui, do 50 até o 61,8%, é uma região de compra. É uma ótima região para a gente comprar e o movimento prosseguir. A gente entende isso. O cara que faz a compra no pullback, ele entende que o movimento vai vir até aqui, vem até aqui, perdão, até aqui, né? Utilizei a linha de tendência e volte, tá? Deixa eu remover isso aqui. Pronto. Entendido isso, pessoal? Assistam o vídeo talvez umas 3 ou 4 vezes se vocês não entendem de início, que é normal não entender logo de início, e façam suas retrações, façam isso aqui,
Deixa eu remover o volume aqui para não atrapalhar a nossa visualização. E tracem sua retração de Fibonacci. Uma coisa importante também, meio que óbvio, serve também, obviamente, para um movimento de baixa. Tá? Aqui foi uma tendência de alta, eu tracei sobre uma tendência de alta, né? Serve também para uma de baixa. A gente pode pegar e traçar aqui, por exemplo, nesse movimento aqui. Tá? A gente pode traçar um Fibonacci também. Tá? Então, começa da onde? Começa ao contrário agora. Do topo e carrega até onde? A gente carrega até o fundo. O maior topo com o menor fundo, correto? Então aqui a gente acredita que o movimento continua andando para baixo, mas uma hora ele vai fazer uma volta, um pullback aqui até a região de 61,8. Isso aqui não é regra, não, obviamente que não vai ocorrer em todas as situações, todas as vezes, tá? Mas boa parte das vezes esses níveis, né, da sequência de Fibonacci aqui nos ajuda muito, tá? É muito válido, é um indicador muito válido. Então o que seria aqui, né? Que seria a ordem de venda aqui também, nessa região aqui também, tá? Ao contrário da outra, inicialmente lá do nosso primeiro, que a gente seguiu uma tendência de alta, aqui é uma tendência de baixa, tá bom? É um movimento contrário, obviamente, tá? No próximo eu falo sobre expansão Fibonacci, tá bom? Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.